Eu gostaria de pedir a você para que abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, em 2 aos Coríntios, no capítulo de número 9. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. E como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Eu vou ficar até aqui e vou explicar pausadamente a vocês aquilo que a palavra quer falar com cada um de nós. Aqui o apóstolo Paulo, um homem de muita expressão naquela época, no meio dos salvos, impactava os lugares por onde passava. E é interessante saber que o poder de Deus também se manifesta na vida das pessoas para que elas possam ser prósperas e abençoar a obra de Deus. O Senhor então usava tanto aqueles que tinham pouco, porque o propósito do Senhor era de abençoá-las, e a Bíblia diz que aquele que for fiel no pouco, Deus coloca sobre muito, como era também propósito do Senhor levantar aqueles que tinham mais recursos, para que pudessem ser ainda mais abastados. É importante você saber que Deus, Ele quer trabalhar também na sua vida financeira, econômica e material. Porque tem muita gente que acha que Deus só quer trabalhar naquilo que é espiritual. E deixa eu te falar algo. Você sabia que é espiritual você ser uma pessoa próspera? Porque isso glorifica o nome santo do Senhor e abençoa a sua obra na terra. Eu gostaria que você tivesse um desejo, não que seja da sua carne, mas que venha realmente do teu espírito, colocado pelo Espírito Santo de Deus, para que você seja alguém especial no processo da pregação do Evangelho neste tempo profético, como Deus levantou pessoas na época do apóstolo Paulo, na época de outros apóstolos, na época do próprio Cristo. Olha só o que é que diz em Lucas, capítulo de número 8, versículo 1. Eu gostaria que vocês pudessem acompanhar esta leitura junto comigo. Aconteceu, depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele 12 discípulos, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com seus bens, diga comigo, as quais com seus bens ajudavam Jesus e seus discípulos. Vamos voltar no versículo 1 de novo. Olha o que é que diz.
aconteceu que depois disso, Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Isso é dispendioso. Por quê? Porque Jesus tinha a sua comitiva, e não eram apenas 12 discípulos. Nós vimos aqui um pouco mais à frente, que ele era acompanhado também por outras pessoas, entre elas, estas mulheres eminentes, que o livro destaca. E diz aqui, que eles viajavam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Imagina o que é dar comida para esse tanto de gente. Café da manhã, almoço, café da tarde, janta. Imagina que eles precisavam tomar banho, eles precisavam se vestir, eles precisavam minimamente de provisão, e esta provisão vinha de Deus, vinha do céu, para que eles fossem cuidados. Caso contrário, eles não teriam condições de pregar a palavra de Deus. E a vontade do Senhor era que eles fossem para todos os lugares. Estas pessoas precisavam ouvir a respeito deste evangelho. E diz então que eles iam não fazendo turismo, não passeando, eles iam com um propósito. E quando você tem um propósito, Deus vai colocar recursos na tua mão. E diz: pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, iam com ele 12 discípulos, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos. Elas foram libertas numa reunião de sexta-feira, na Igreja da Fé Cristã, e se tornaram fiéis. Tem pessoas que o demônio sai e a pessoa fica infiel. Enquanto ela está com os demônios, ela não perde culto, ela não falta, ela está lá. Mas depois que os demônios vão embora, elas não são fiéis. Mas aqui está dizendo que estas mulheres, depois que foram libertas no culto de sexta-feira, os demônios saíram, elas ficaram melhores ainda. E diz, e de enfermidades, eram doentes também. Algumas pessoas vêm porque estão doentes, depois que são curadas, não voltam mais. Só quando alguma coisa volta a doer, um caroço aparece, um nódulo, um tumor, aí pensa, eu preciso voltar na igreja. O problema é que o diabo rouba a cura, sabia? Você precisa proteger a sua cura. Mas estas mulheres, elas foram curadas e não perdiam culto. E estas mulheres foram curadas e se tornaram ainda mais fiéis a Deus, porque ficaram gratas porque foram curadas. Uma delas se chamava Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Imagina a fama dessa mulher, onde ela ia dizia, esta é Maria, dela saíram 7 demônios. Se fosse você ia ficar com vergonha? Esta daqui é a fulana de tal, dela saíram 7 demônios. Era o testemunho desta mulher. Continua. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, uma mulher muito importante. Deus converte quem Ele quer. Deus, Ele toca no coração de todo mundo. Mas é necessário que você pregue o evangelho, que você anuncie as boas novas. E diz mais, Susana e muitas outras, diga comigo aí, muitas outras. E a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de oferta, a gente está falando de recursos. Está dizendo aqui que elas contribuíam e muitas outras. Posso falar uma verdade a vocês? As mulheres são mais fiéis que os homens. Se você como homem é fiel, dá glória a Deus, porque o Senhor fez uma obra linda na tua vida. Mas geralmente são as mulheres que impedem os maridos de serem mais abençoados.
Porque as mulheres muitas vezes controlam o dinheiro. Quando tem dinheiro, né, irmã Márcia? Mas é muito importante a mulher ter sabedoria. E Deus fala sobre sabedoria com a mulher. E diz assim, que a mulher sábia edifica a casa. E a gente geralmente pensa que é a casa da gente. Mas não dá para você edificar a sua casa antes de edificar a casa de Deus. E você precisa de sabedoria para fazer isso. O Espírito Santo fala no coração da mulher. Se lembra daquela que diz para o seu marido: vamos construir para o profeta um quarto com uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Assim, quando ele vier pregar na nossa cidade, ele tem aonde ficar. E o marido, o homem de Deus, ouviu isso e testificou no coração, porque não adianta a mulher ser carnal e pedir para o marido fazer alguma coisa, porque o Espírito Santo só trabalha quando tem sabedoria de Deus no negócio. Então perceba, as quais com os seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Imagina que alegria. Jesus está almoçando hoje porque eu entreguei minha oferta. Jesus está tomando seu café da tarde hoje com seus discípulos, com a sua comitiva, porque eu entreguei minha oferta. Jesus está sendo cuidado, os discípulos estão sendo cuidados, os apóstolos estão sendo cuidados, o evangelho está sendo pregado, a palavra está sendo anunciada, porque eu dei a minha oferta. Uma vez, eu estava lá na Varanda América, uma padaria que fica na Imigrantes, ali no bairro do Jardim América. E era 4 horas da tarde. Eu estava comendo um pedaço de pizza e uma coca de garrafa KS, aquela pequena. Tinha um casal que começou a frequentar nossa igreja. Chegou perto de mim, me deu um susto, bateu na mesa e disse assim: é aqui que o senhor gasta os dízimos e as ofertas da igreja? Eu me levantei, calmamente, do jeito que eu estou aqui, mas me coloquei, olhei nos seus olhos e disse para ele: acordei cedo, não almocei ainda, terminei um atendimento quase que agora, e vim comer uma pizza e beber um refrigerante. Você acha que eu não mereço ser cuidado pela igreja que eu pastoreio? Você é uma vergonha no meio do rebanho. Você deveria estar feliz. Você deveria chegar para mim agora e dizer: pastor, eu quero pagar esta conta. Uma conta pequena, mísera, mas era uma pessoa que não tinha amor no coração, era avarento, era miserável, era pão duro. Sabe o que eu fiz? Ele estava com a sua esposa envergonhada, porque ele estava dando esse show na frente de outras pessoas. Eu disse: para comer de conversa, você nunca foi dizimista, nunca foi ofertante, você sempre teve um coração duro. Eu gostaria de fazer um pedido a você: a partir de hoje, procura outra igreja para você frequentar, e me deixa eu comer minha pizza e beber o meu refrigerante. E isso não estragou o meu dia. A minha oração foi para que ele se convertesse, e para que ele deixasse de ser esta pessoa que o diabo usa. Preste atenção, deixa Deus usar você. Eu, quando estou num restaurante, entra um pastor com a sua esposa, com a sua família, eu faço questão de pagar a conta. Se eles saem antes de mim, eu faço questão de pagar a conta. E depois eles me ligam e dizem: Alberto, se eu soubesse que você ia pagar a conta, eu tinha comido mais.
eu tinha mudado o prato. E eles ficam muito gratos, porque eu aprendi a honrar um homem de Deus, aprendi a honrar uma mulher de Deus, aprendi a honrar uma família de Deus, aprendi a abençoar aqueles que pregam as boas novas e anunciam Jesus Cristo. Quando eu saio antes, eu digo: deixa a conta dele, eu pago depois. Segura aí, eu passo amanhã ou outro dia, mas diga que ele foi abençoado, que não precisa pagar a conta. Você não imagina a alegria dessas pessoas. Pode ser um lanche, um refrigerante, como pode ser um almoço ou uma janta. Uma vez, um pastor muito conhecido em Bragança Paulista, a igreja dele é rica, graças a Deus, eu paguei a conta. Aí ele chegou e disse: meu jovem, eu não preciso que você pague a minha conta. Eu disse: fala isso com Deus. Ao mesmo tempo que é tão espiritual, falta tanta espiritualidade. Eu não paguei a conta para ser legal, eu não paguei a conta porque eu acho ele bonito, charmoso, elegante e perfumado. Eu paguei porque Deus me mandou honrar. E quando você honra quem precisa, você é honrado. E quando você honra quem não precisa, você é muito mais honrado. Sabe por quê? Porque é a pessoa que você diz: ela não merece, ela não precisa, ela já está bem. Mas Deus quer usar os simples e os humildes para ensinar coisas profundas. Eu estou ensinando coisas para você hoje que vai trazer rompimento na tua vida. Muitas vezes eu quero fazer algo que está ali de acordo com as minhas possibilidades, mas Deus diz: eu quero te dar uma colheita extra. Você precisa fazer o que está acima das suas possibilidades. Foi isso que o Paulinho e a Joyce fez, ou fizeram esta semana. Foi assim que outros irmãos e outras irmãs fizeram esta semana. Algo acima das nossas possibilidades, onde nós quebramos aquela rotina. Sabe aquela rotina de eu sempre dou o que eu dou? De repente o Espírito Santo fala com você e diz: neste mês você não vai dar aquilo que você dá todo mês, porque eu tenho algo sobrenatural para a tua vida, mas que fica retido se você não compreender a revelação no teu coração daquilo que eu quero fazer. Amados, tem irmãos que moravam em casa muito simples, e quando eu entrei, o meu coração se entristeceu. Sabe o que eu já fiz? Paguei encanador, pedreiro, eletricista, para estourar a parede, embutir o encanamento, colocar uma torneira que não pingava, refazer toda a parte elétrica, fazer o reboco, pintar, trocar telhas, cortar a grama. Quem me pediu para fazer isso, senão o Espírito Santo de Deus? E eu vou te falar uma coisa: a recompensa vem dele. Não é só o choro daquela família, a alegria daquela família, mas é principalmente o regozijo de dizer assim: eu obedeci à voz de Deus. Uma vez, um irmão estava com um carro muito velhinho, e não tinha sequer a proteção das portas, estofamento rasgado, queimava óleo. A esposa um dia, sem reclamar, mas conversou e disse: eu não suporto o cheiro de óleo, porque o óleo queimado entra no carro e a gente fica fedendo a óleo queimado.
é até difícil de respirar. Eu abro a janela, o vidro, para eu poder respirar. Um dia, um irmão veio aqui na igreja e disse assim: pastor, eu estou querendo vender esse carro. O senhor sabe quem quer comprar? Eu disse: quanto é que você está pedindo? Ele disse: tanto. Eu falei: eu compro. Aí o irmão estava aqui na igreja. Eu pedi para uma outra pessoa pegar a chave do carro dele. Tirei as coisas pessoais, coloquei nesse outro carro que estava inteiraço, era da mesma marca, não era um carro novo, mas era um carro que estava em melhores condições. Peguei o carro dele e disse para a pessoa: leve em algum lugar e bota fogo. Não tinha documentação, estava com pneu ruim, o carro já estava condenado. Sabe aquele carro que o crente, para dirigir, tem que ser muito fervoroso, e ele fica orando e dizendo: tomara que a polícia não me pegue, tomara que a polícia... Tem crente assim: tomara que a polícia não me pegue. Vai passar na blitz: Senhor, me faça invisível. Senhor, me faça invisível. E olha só o que aconteceu. Quando ele saiu aqui no pátio, ele olhou, não viu o carro dele, ele disse assim: escuta, aonde é que está o meu carro? Eu joguei a chave na mão dele, e eu disse: esse é o seu carro. E ele chorou. Sabe por que eu estou falando isso? Eu não dei um carro porque eu tinha condições de comprar um carro e dar um carro. Eu já fiz muitas semeaduras na minha vida, e é por isso que nós estamos nesse prédio. É por isso que Deus tem cuidado de mim. É por isso que Deus tem feito coisas extraordinárias. Mas sabe por que eu estou contando isso para você? Porque você tem que sair da mesmice de colher somente aquilo que você colhe todos os meses. Eu quero que você tenha o mês da diferença. Eu quero que você tenha uma colheita sobrenatural. Eu quero que abra uma porta na tua vida e você vai dizer: essa porta que foi aberta, foi Deus quem abriu, não tem explicação. Eu quero que você assine o melhor contrato da tua vida. Eu quero que você assine o maior contrato da sua vida. Eu quero que Deus abra uma porta excelente que ninguém possa fechar e coloque diante de você. Eu quero que você faça os melhores negócios que você fez até hoje, as melhores compras, as melhores vendas, as melhores transações. Sabe por quê? Repousa sobre nós a glória de Deus. E sabe por que repousa? Não é para você dizer que é cheio da glória, não. É para você ter sabedoria. E a Bíblia diz que você tem sabedoria, você precisa aprender a usá-la. Um conhecido meu, uma pessoa que é meu amigo, eu posso dizer isso, embora a gente não tenha tido muito contato. Um dia, eu estava passando em frente a uma casa e eu vi que ele estava no terraço, em cima da garagem. Aqui, perto da onde eu morava, na rua Primavera. Aí eu puxei papo com ele, ele pediu para que eu subisse, para orar junto com ele. Ele estava orando, e eu falei: você quer que a gente ore pelo quê? Ele falou: eu fiz um voto com Deus, de entregar 300 mil reais no altar, e eu quero vender essa casa. Ele é construtor, tem muitos imóveis. Para vocês terem uma ideia, ele é reconhecido na América Latina toda. É um homem de uma simplicidade sem igual. Ele disse: eu estou orando para vender esta casa e vou fazer um preço especial para quem comprar hoje. Eu vou vender esta casa e vou entregar o valor como oferta no altar. Eu falei: 300 mil? Ele falou: 300 mil reais. Foi o valor que Deus colocou no meu coração. Mas Deus fala, o Deus dele não é o mesmo Deus que o nosso?
Mas por que o nosso fala 30 centavos? Ou R$3? Ou 30 conto? Olha só. Oramos juntos. Terminamos de orar, a gente começou a conversar. Daqui a pouco bateu uma pessoa lá. Falou: escuta, esta casa está à venda sem placa. Sem placa. Esta casa está à venda? Ele disse: está sim. Quanto você quer nesta casa? Ele falou: o valor de mercado desta casa é tanto, mas para vender hoje eu vendo por 300. O cara falou: eu compro. E ele falou alegre para mim: esse dinheiro vai para o Senhor. Gente, eu quero que vocês façam ofertas grandes, sabe por quê? Porque vocês vão ser muito abençoados. Porque só pode fazer um negócio desse quem é liberto de si mesmo e quem tem experimentado dessa bênção. Amém? Um dia eu liguei para o Hernani Santos e falei para ele: Hernani, eu vou mandar uma oferta de R$5.000 para você construir a casa, a igreja da África. Aí ele me disse: Alberto, posso te pedir um favor? Estou com 3 missionários com malária e eles estão muito doentes, podem morrer. Eu posso usar este dinheiro para trazê-los para o Brasil, para se tratarem aqui no Brasil? Eu disse: é claro. Aí eu disse: depois Deus me dá condições, eu dou outra oferta, e aleluia. Mas ele estava precisando, ele estava orando, e este Deus provedor liberou. O que eu quero ensinar para vocês é que vocês precisam aprender a acessar o favor de Deus. E aqui nós entendemos que diz assim: cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração. Aí que entra o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que diz o que é que a gente tem que fazer. Eu não posso fazer algo por mim mesmo, de maneira racional e de maneira natural. Não com tristeza ou por necessidade. Tem irmão que ele faz e faz com uma tristeza. Ele entrega a oferta dele e diz assim para o dinheiro: tchau, até nunca mais. Eu vou sentir muita falta de você. 10 anos. Ou por necessidade. Sabe o que é errado? Você dizer: eu vou dizimar porque a igreja está precisando. Você tem que dizer: eu vou dizimar e ofertar porque eu amo a minha igreja. Você não deve fazer por necessidade, nem por tristeza e nem por necessidade. Então tem alguns pastores que eles gostam de usar alguns artifícios. Olha, a igreja está precisando, irmãos, a coisa está quebrada, a coisa está rachada, a coisa está lascada, a coisa está isso, a coisa está aquilo. A igreja precisa aprender a fazer por amor. E diz mais: porque Deus ama quem dá, mas dá com alegria. Então, se tem uma coisa que vocês estão aprendendo nessa manhã, é dar com alegria. Quando vocês saírem do lugar de vocês, com o envelopinho na mão de vocês, eu quero que vocês andem este pequeno percurso dizendo: eu estou alegre, Senhor. Eu estou alegre, Senhor. Eu estou alegre porque eu contribuo com a tua casa, com o sustento da tua obra, com a pregação do Evangelho. Eu estou alegre. E quando você se alegra neste momento, você vai ficar muito mais alegre, porque esta semente vai trazer rompimento para a sua vida, em nome de Jesus. E diz a palavra: Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça. Quem é que vai fazer? Deus. Ele pode tornar abundante em você toda a graça. Posso ouvir um amém? Olha só: a fim de que, tendo só no vale, vou repetir,
tendo sempre. Tendo só no vale? Tendo só no pagamento? Você consegue imaginar a bênção que é ter sempre? É muita bênção, não é? É a bênção profética que Deus quer liberar sobre a nossa vida. Você não pode ter dinheiro só no vale e só no pagamento. Deus quer que você seja tão abençoado que você não vai ter necessidades, carências e precisões sem recurso e amparo do céu. Deus vai te abençoar de uma forma sem igual. E olha o que diz: Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que tendo sempre, diga aí, tendo sempre, rabisca isso na sua Bíblia, marca isso na sua Bíblia, sublinha isso na sua Bíblia, tendo sempre, e olha a outra parte, em tudo, mais uma vez, quase igual, só a Fábia fez igual, em tudo, em tudo, em tudo, olha o que diz mais, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. E que boa obra é esta? É andar na presença deste Deus, porque Ele tem a bênção liberada para as nossas vidas. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, diga aleluia. A sua justiça permanece para sempre. Ele tem algo para dar para nós. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e sua justiça permanece para sempre. E Deus que dá semente ao que semeia. Quem que dá para você a semente para você plantar no culto? Deus dá semente ao que semeia. Quem que dá semente para você entregar no dia da ceia? Deus dá semente ao que semeia, mas Ele só dá semente para aquele que pede. Deus, eu quero uma semente sobrenatural para poder entregar. Eu quero uma colheita sobrenatural. Porque se você não entende isso, você planta qualquer coisa. Mas quando você compreende que Deus, Ele tem coisas assim muito maiores para te oferecer, e a palavra diz que Ele pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, e que Ele distribui recursos aos pobres, aqueles que não têm. Diz que Ele dá semente ao que semeia. Então Ele vai colocar na tua mão semente que não é para você comer, não é para você usar em prol do teu benefício, é para você plantar. É para você plantar, porque é desta semente que você vai ter uma grande colheita. E Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, ou seja, Ele supre tuas necessidades básicas, também suprirá e aumentará as sementes. Olha só, Ele vai aumentar as tuas sementes, para que você faça cada vez mais, e multiplicará o fruto da justiça de vocês. Assim vocês serão pobres, miseráveis e desgraçados. Está escrito isso? Não? Então eu vou ler o que está na minha Bíblia. Assim, depois de fizerem o que Deus está mandando você fazer, vocês serão enriquecidos em alguma coisa, em poucas coisas. Diz isso aí? Não, vou repetir o que está escrito na minha Bíblia. Assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Sabe o que é isso? Deus quer um povo grato. Aplauda Jesus.